Irmãos, vamos abrir a palavra inerrante, inspirada, invencível do Senhor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Eu vou dizer mais ou menos como nós vamos nos conduzir nesses dois capítulos. Não vai dar tempo de eu entrar em todos os detalhes desses dois capítulos, mas eu vou apenas considerar 2 Coríntios 8, 1 a 7, e depois a descrição do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, vou apenas ler depois para concluir de 6 a 15. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, que o Teu Espírito que habita em nós, em nosso meio, fale aos nossos corações, que nós possamos ver a Tua Palavra, sentir a Tua Palavra, ouvir a Tua voz, entender a Tua Palavra e sermos motivados pelo Teu Espírito a obedecê-la. Dá-nos o poder de fazer isto. E nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor possa controlar a meditação dos nossos corações e as palavras dos meus lábios, para o louvor da Tua glória, a edificação do Teu povo e a motivação para alcançarmos aqueles que ainda não Te conhecem, do outro lado da rua como do outro lado do mundo. Em nome de Jesus que nós oramos e esperamos. Amém. Irmãos, durante essas quintas-feiras que nós estamos aqui com vocês e com os irmãos que estão online, nós já deixamos bem claro que tanto no Velho como no Novo Testamento, a primeira ênfase não é em quanto nós contribuímos e nem na contribuição em si, mas os irmãos já perceberam que no Velho Testamento, em primeiro lugar, o que se requer do povo de Deus é santificação, consagração total ao Senhor, de pensamento, de palavras, de vida, crescimento. E esta santificação e esta consagração, nós temos que usar os meios de graças que o Senhor nos tem dado. Meios de graças são exercícios e atitudes que Deus coloca na sua palavra, nos exemplifica, através das quais nós vamos crescendo na intimidade com Deus através do Senhor Jesus e na semelhança do Senhor Jesus. Então, esses meios de graças através dos quais nós crescemos são claramente a meditação das Escrituras Sagradas diária, intencionalmente, sistematicamente, para que nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus através da sua iluminação, a oração e a comunhão dos santos, ou seja, o culto, um meio de graça que o Senhor nos tem dado para que nós possamos crescer em relacionamento com Ele, relacionamento com os outros. A evangelização, sem dúvida nenhuma, é um meio de graça através das quais nós podemos crescer neste relacionamento com o Senhor Jesus, experimentando tanto a ação do Espírito Santo na nossa vida, quando nós compartilhamos da fé, como também a ação do Espírito Santo naqueles com quem nós conversamos. E eu mostrei já, e os irmãos já viram no Velho Testamento, começa primeiro, em vez de pensar em contribuição, a primeira coisa que a palavra de Deus enfatiza é a consagração do povo de Deus, a santificação do povo de Deus. Em segundo lugar, a restauração do culto a Deus, quando o povo de Deus se reúne e se congrega para cultuar através das orações, através dos cânticos, através da leitura e da exposição da palavra de Deus. E como consequência disso, vocês já viram a celebração do povo de Deus nesses momentos de culto, que vem o reavamento do povo de Deus. E sem dúvida nenhuma, uma das consequências imediatas é as contribuições do povo de Deus. E nós já vimos também aqui juntos que, quando nós pensamos em contribuição, nós devíamos pensar também, essas contribuições do povo de Deus é para quê? E vocês já viram que tanto no Velho como no Novo Testamento é muito claro. As contribuições do povo de Deus
sem dúvida nenhuma, é para manter a obra do Senhor. E isso inclui os obreiros, tanto no Velho como no Novo Testamento, os líderes. Eu já falei para os irmãos já perceberam que o Senhor Jesus nunca fala nunca levanta sustento, mas a Bíblia é muito clara que havia pessoas sustentando o ministério do Senhor Jesus, especialmente algumas irmãs de recursos. Os apóstolos, o apóstolo Paulo deixa bem claro que era sustentado pelas contribuições e pelos recursos da igreja em Jerusalém, e havia certos presbíteros, que nesse caso eram também considerados pastores das igrejas, que recebiam honorários para administrar a igreja e especialmente para se afadigar na palavra e no ensino. Havia também evangelistas itinerantes, nós já vimos isso quando nós estudamos a terceira epístola de João, que João fala para que essas pessoas sejam encaminhadas por Deus de modo digno. Ele se refere também ao sustento desses irmãos. E sem dúvida nenhuma havia despesas do templo, que vocês percebem no Velho Testamento, ou seja, no lugar onde eles se reuniam para adorar ao Senhor. E sem dúvida nenhuma a assistência aos santos, ou seja, aos necessitados do povo de Deus, que incluía primariamente, tanto no Velho como no Novo Testamento, a ênfase nos pobres, nos necessitados, não nos preguiçosos. Não confunda pobreza com preguiça. Preguiçoso tem que ser disciplinado. Os pobres na congregação. Em outras palavras, nós não podemos admitir dentro do povo de Deus irmãos ou famílias passando necessidade. E esse era o trabalho dos diáconos, órfãos, viúvas, as verdadeiras viúvas, como a palavra de Deus diz, e os estrangeiros também, entre o povo de Deus. Então, hoje nós vamos terminar com o ensino do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem muito sobre isso nas suas epístolas, mas especialmente na carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo já faz uma menção a isso no capítulo 16. Quando o apóstolo Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso ainda. Ele escreveu aquela carta de Éfeso. Os irmãos que conhecem geografia, espero que vocês possam ver o mapa, sabem que a Ásia, se você olhar o mapa, a Ásia do seu lado aí está do lado esquerdo, depois tem o mar lá, e do outro lado já está a Macedônia e Grécia. Quer dizer, Macedônia, hoje é tudo Grécia, mas naquela época a Macedônia, a região norte, e a Grécia, que era chamada região sul. Na região norte da Grécia, que era a Macedônia, Paulo, na sua segunda viagem, plantou 3 igrejas marcantes. Vocês podem ler isso nos capítulos 16 e 17 de Atos, que foi a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja da Bereia. E de lá ele desceu para o sul, onde ele começou pregou em Atenas, depois começou o trabalho também em Corinto. Mas na terceira viagem, o apóstolo Paulo veio direto para a Ásia. E sabendo de alguns problemas que estava passando em Corinto, no sul, ele escreveu essa primeira carta, sabendo também de algumas necessidades que estava havendo lá na região de Jerusalém. E ele escreveu a primeira carta, inclusive no capítulo 16, falando para a igreja dos Coríntios, que ele ia passar por lá, mandou Tito e mais um outro irmão com aquela carta, dizendo: olha, eu vou passar por aí, vocês, por favor, não vão juntando os recursos, porque eles queriam, em primeiro lugar, que fosse recurso para ajudar o que estava acontecendo com os irmãos em Jerusalém. E eu queria só mencionar isso porque o apóstolo Paulo realmente enviou Tito com aquela carta. E depois o apóstolo Paulo, terminando os 3 anos na região de Éfeso, ele agora volta pensando em visitar a igreja de Corinto, e chega na Macedônia, esperando encontrar com Tito, que provavelmente voltaria com alguma resposta. Então ele não encontra Tito, fica muito desesperado. Esses são os primeiros 7 capítulos praticamente de 2 Coríntios. Então a segunda carta aos Coríntios ele escreveu da Macedônia, onde ele esperava Tito vir com uma resposta do que tinha acontecido durante a primeira carta. Então nós vamos só ler 1 Coríntios capítulo 16, só para a gente ter uma ideia do que Paulo já tinha escrito através
para Tito entregar àquela igreja, e Tito realmente, uma das questões dos ensinos de Tito foi justamente sobre contribuição. Teve todos esses 15 capítulos dos 1 Coríntios sobre como resolver os problemas da igreja, mas uma da parte do ensino de Tito foi justamente para a igreja contribuir, a igreja de Corinto. E agora o apóstolo Paulo está sabendo de problemas na igreja de Jerusalém e diz assim, 1 Coríntios 16, quanto à coleta para os santos. Então, o que a igreja recolhe, em primeiro lugar, é pensando na assistência o quê? Aos santos. E aos santos, no caso aqui, incluía sem dúvida os líderes, excluía os pobres, os necessitados, nesse caso aqui em Jerusalém. Quanto à coleta para os santos, diz ele nessa carta que, a propósito, na segunda carta ele diz que realmente Tito ensinou isso para a igreja em Corinto. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Então a gente começa a perceber imediatamente que o apóstolo Paulo tinha um tipo de programa, não era um programa, mas de um ensino especial sobre as contribuições das igrejas. E a propósito, quando a Bíblia fala sobre a região da Galácia, os meus sabem, a Galácia foi o objeto da primeira viagem dele. Foi lá onde ele encontrou Timóteo, 3 igrejas do sul da Galácia, que vocês, estudando e olhando o mapa, vão perceber Listra, Icônio e Derbe, são da região sul da Galácia. Eles, olha, foi assim que eu ensinei nas regiões da Galácia. Ele diz assim, o que é que ele ensinou? Ele disse assim, versículo 2, veja como o apóstolo Paulo, dentro do seu ensino para a igreja, a primeira coisa não era a contribuição, mas a contribuição era uma parte essencial do seu ensino para a igreja. Mas a primeira questão toda doutrinária aqui de santificação, de consagração ao Senhor, o cuidado que ele tinha nessa carta aos Coríntios com relação ao culto, tudo isso precedia essa questão aqui de contribuição. Consagração dos crentes, santificação, o culto a Deus, a celebração da ceia, que era uma das celebrações do povo de Deus no Novo Testamento. E agora vem aqui a questão da contribuição. Ele diz, quando ordenei as igrejas da Galácia, o que ele ordenou foi isso, no primeiro dia da semana. Agora os irmãos têm que sempre entender o contexto aqui do como os irmãos trabalhavam e recebiam semanalmente. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós ponha de parte em casa. Eu queria só que os irmãos entendam, os irmãos fiquem observando como é que era o procedimento aqui que o apóstolo Paulo esperava dos irmãos e das famílias, porque aqui é uma questão, não é só os irmãos individualmente, mas as famílias envolvidas nisto aí. Ponha de parte, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Em outras palavras, se Deus tem abençoado você mais, separe mais. E vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Eu estava pensando em visitar os irmãos, depois ir até Jerusalém. E quando tiver chegado, enviarei com cartas. Eu queria só que os irmãos começassem a perceber com essa questão de contribuição e o uso dessas contribuições na igreja primitiva e nas igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, eram contribuições que deviam ser consideradas sérias pelo povo de Deus. Veja bem, e eu enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovaram, não aqueles que aprovaram. Em outras palavras, ele esperava que alguns membros da igreja fossem até Jerusalém com cartas da igreja de Corinto e essa contribuição para a igreja de Jerusalém, que estava passando por alguma necessidade. E diz mais ele, versículo 4, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, em primeiro lugar, para os irmãos entenderem essa questão da seriedade da contribuição dos crentes. E aqui é o apóstolo ensinando sobre isso. Aqui é o ensino apostólico. Muito bem, isso aqui Tito levou essa carta
E agora, quando nós chegamos na segunda carta, que o apóstolo Paulo escreve, quando ele está agora, saiu de Éfeso, terminou o trabalho em Éfeso, e vai para Macedônia, e está esperando que Tito volte, depois de algum tempo lá em Jerusalém, para saber como foi a reação daqueles queridos irmãos, tanto com relação aos assuntos doutrinários, de consagração, de culto, de celebração da ceia, como também das contribuições. E agora, quando ele chega no capítulo 6, ele fala sobre a chegada. Ele diz: quando eu cheguei na Macedônia, na região norte da Grécia, ele ficou muito tenso, porque ele não viu Tito com as notícias, ele queria saber notícias de Corinto. Mas pela graça de Deus, a Bíblia diz que com a chegada de Tito, ele foi consolado, porque Tito deu um relatório total sobre o que aconteceu, a reação da primeira carta, o ensino dele dentro dessas áreas. E agora o apóstolo Paulo tem 2 capítulos que nós não vamos cobrir totalmente hoje à noite, mas eu espero que os irmãos estudem em câmara lenta, porque aqui estão os 2 capítulos maiores dedicados só ao ensino da contribuição da igreja, da contribuição dos crentes. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ensinado por um apóstolo do Senhor que representa o Senhor Jesus. Eu queria só que nós considerássemos agora juntos esta questão dos capítulos, segundo Coríntios, capítulo 8, eu vou só considerar até o versículo 7. Veja o que precede, o que se espera que preceda toda essa contribuição aqui da igreja. Em primeiro lugar, ele diz assim, veja como é que ele começa aqui. Também, irmãos, a propósito, ele está expressando a alegria de ter visto Tito, de ter recebido as notícias de Tito com relação a como a igreja reagiu ao seu ensino, inclusive de disciplina na igreja, e com relação ao ensino também de contribuição, que ia ser parte da ida de Tito até a igreja de Corinto. Ele diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer, veja lá, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele está na Macedônia. Está servindo as igrejas em Filipos, estão várias igrejas nas cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia. Então, em primeiro lugar, irmãos, os irmãos têm que perceber aqui que antes de você pensar em contribuição, nós oramos que Deus atue com a sua graça na igreja. Porque ele diz assim, irmãos, antes de falar de contribuição, ele diz assim, que houve uma graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E esta graça aqui não é graça salvadora. Ele não está se referindo à graça da salvação, ele está se referindo a Deus deu uma graça de contribuição à igreja. A igreja, o que inclui cada irmão, cada família. E a minha pergunta nesta noite, nós vamos estudar o que ele está falando aqui. É se os irmãos já experimentaram esta graça de Deus na sua vida. Não é a graça salvador, irmãos. Pela graça sois salvos mediante a fé, esta é a graça salvador, mas a graça da contribuição. O que nós falamos sobre graça, e vocês têm que entender aqui, que a gente sabe é um favor imerecido em geral, mas quando a Bíblia usa a palavra graça também está se referindo a esse favor, uma atitude de Deus especial com relação aos seus servos, concedendo aos seus servos. Por exemplo, lembra quando o anjo apareceu a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 30? Deixa-me só ler para vocês, a palavra graça está lá. Lucas 1, 30. Maria temeu, e a Bíblia diz assim, mas o anjo diz, Maria, não temas, por quê? Porque achaste graça diante de Deus, foste agraciada por Deus, agraciado por Deus, com relação a contribuir na obra do Senhor. Então, uma das primeiras coisas que eu vou pedir aos irmãos nesta noite, ao sair daqui, se os irmãos não têm esta graça de Deus, eu não estou me referindo, irmãos, simplesmente aqui à obrigação de contribuir. Nós temos que contribuir. Não estou me referindo à obrigação de contribuir. Estou me referindo à graça de Deus em nós que nos move a contribuir.
E é isso que ele está falando aqui. Alguma coisa especial que Deus colocou na igreja e nos irmãos e nas famílias da Macedônia. Essa graça aqui e veja bem, é a graça da contribuição. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida. É uma coisa que eles receberam de Deus. Uma atitude de Deus especial, uma bênção de Deus para eles com relação à contribuição. Isso tem a ver muito, irmãos, com as nossas atitudes de como nós investimos na obra do Senhor. E veja que essa expressão graça aparece várias vezes nesses 2 capítulos. Por exemplo, ele fala sobre essa graça de Deus e diz mais, veja no versículo 4. Quando os irmãos da Macedônia disseram assim, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles falam assim, Paulo, deixe nós contribuirmos com relação aos irmãos lá em Jerusalém também. Isso é uma alegria para nós, é uma bênção para nós fazer isto. Eu queria saber, irmãos, se é assim, os irmãos estão me ouvindo também, se é assim que nós contribuímos na obra do Senhor. Irmãos, dizer, Senhor, o conselho da igreja, sei lá o que foi, irmãos, eu quero contribuir, por favor, irmãos. Não é dar esmola para a igreja. E os irmãos vão entender agora. E veja no versículo 7, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e com todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não é só a graça da fé, é a graça de contribuir, abundeis nessa graça, irmãos. Uma graça de Deus especial, que nós vamos sentir. Os irmãos sabem pela graça, essa graça salvadora, esta fé salvadora, mas a Bíblia fala de uma graça da contribuição, crendo nas promessas de Deus, crendo no suprir do Senhor. Mas é uma coisa, irmão, que vai além da obrigação, vai além da obrigação, irmãos. É um desejo que o Senhor coloca no nosso coração pelo seu Espírito. Graça de Deus concedida às igrejas. Tem muitas igrejas que carecem dessa graça de Deus. Tem muitos crentes carecendo desta graça de Deus. Tem muitas famílias carecendo dessa graça de Deus. Quando nós nos tornamos, irmãos, tudo que nós temos é para nós. Quanto nós mais ganhamos, melhor. Essa aqui é a graça de dar. Agora, eu queria só que os irmãos percebessem aqui, irmãos, o contexto em que essa graça foi manifesta. Porque a gente fica pensando, poxa vida, esse pessoal aqui devia estar com muito recurso, porque pedindo pelo amor de Deus, literalmente pelo amor de Deus, para contribuir mais. Veja o contexto aqui, irmãos. O contexto é o seguinte, você percebe imediatamente a relação entre espiritualidade e liberalidade de contribuição. É uma relação muito e quase que causal. Quanto mais íntimos com Deus, quanto mais andamos com o Senhor, experimentamos a graça de Deus, mais vontade nós temos de investir, seja lá quais sejam as condições nossas. Veja o contexto, versículo 2. As igrejas da Macedônia, irmãos, não estavam passando por um momento de abundância financeira. Veja o que ele diz no versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, a situação deles não estava fácil. Alguém podia dizer, Senhor, aqui estou eu, pandemia, perdi meu salário, reduzi o salário, a situação não está fácil, o pessoal está doendo, nós estamos precisando de recursos. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. É só a graça de Deus para reagir dessa maneira num contexto desse. Veja bem,
porque no meio de muita prova de tribulação, isso aqui é a igreja. E a segunda parte, eu vou ler logo a terceira parte aqui. E na profunda pobreza deles. Meus irmãos, não é só que eles estavam passando por dificuldades, mas eles não tinham recursos. É nesses momentos que a graça do Senhor se manifesta. Nós queremos essa graça de Deus, que em momentos difíceis, de muita prova, de tribulação, profunda pobreza, de repente a Bíblia diz, veja o que a Bíblia diz, o que acontece na vida deles. Manifestaram, ou seja, no meio de muita prova, de tribulação, no meio de profunda pobreza, manifestaram a abundância de quê, irmãos? De alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Abundância, irmãos, não era abundância de paz, não era abundância de recursos, mas havia uma abundância de alegria por causa da graça de Deus. Nenhum de nós, do que tem mais, do que tem menos, tem desculpas diante de Deus. O que nós precisamos é o que, irmãos? Pedir a graça de Deus, o favor de Deus nas nossas vidas. Que possamos, como o anjo disse, achar graça no sentido de que Deus nos agraciou. E vejam bem, duas coisas: abundância da alegria, o quê? E grande riqueza, de quê? Da sua generosidade. Pessoas sem recursos, passando dificuldade, mas tem o que, irmãos? A graça de Deus. Irmãos, o que é que nos basta? Aliás, a palavra de Deus usa a palavra charis, graça, em vários contextos da vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, quando estava passando por aquelas dificuldades de perseguição, de sofrimento físico, e dizia sobre aquele mensageiro de Satanás, aquele espinho na carne, e pediu a Deus para retirar aquilo. O que é que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Irmãos, nós queremos sempre ter vida fácil, mas nós queremos experimentar a graça de Deus nos momentos difíceis. Aí, irmãos, vocês vão sentir a alegria do Senhor. Aí é que nós vamos perceber a força do Senhor, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa o quê? Quando nós somos fracos, não em pecado, não é isso que ele está falando. Quando nós vemos que nós não temos recursos, nós não temos outra saída. Esse é o contexto, irmãos. E a Bíblia diz duas coisas: havia abundância de alegria, o quê? E riqueza de quê? De generosidade. Generosidade aqui, irmãos, está se referindo. Ele pode arranjar um paninho de um papel aí, um guardanapozinho de papel aí. E aqui, irmão, quando você vê essa expressão aqui, generosidade. Obrigado. Está sem Covid esse, né? Generosidade, irmãos. Ele está falando que a riqueza de prontidão para dar mais do que preciso, mais do que eles têm. Essa prontidão, irmãos. Eu não tenho muito e tenho pouco, mas o que pouco eu tenho eu quero compartilhar com vocês. Esse é o contexto. Aliás, essa é uma das coisas que Deus espera de todos nós. Os exemplos que nós já vimos aqui durante essas semanas que eu tenho falado sobre este assunto. Um dos exemplos que sempre me vem na mente é aquela viúva pobre. Lembra que colocou aquelas duas moedinhas que não dá nem 50 centavos de reais, que as pessoas podiam menosprezar. Como é que alguém coloca isso aí sem saber
abundância de generosidade. Agora veja o versículo 3, 2 Coríntios capítulo 8. Agora vem a questão da proporção aqui, irmãos. Aqui é a situação deles. Aqui tem duas coisas que eles estão experimentando por causa dessa graça de Deus, num contexto de dificuldade, num contexto de pobreza, sem recursos. Mas tem duas coisas que ele diz aqui, que eles experimentaram. A abundância da alegria do Espírito Santo. E veja a expressão, abundância. No momento de abundante tribulações, dificuldades. Superabundância, grande riqueza. Superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Contexto de dificuldades e no contexto de pobreza. Agora veja um pouco sobre essa proporção. Agora duas coisas que estou experimentando aqui do Espírito Santo. Essa riqueza de generosidade. Não era riqueza nem financeira, mas riqueza de generosidade, de vontade, de desejo, de contribuir, de ajudar, de investir a assistência dos santos, mesmo seus recursos que eles precisavam. Aí o apóstolo Paulo diz assim, versículo 3, porque eles, testemunho eu, versículo 3, eles, testemunho eu, porque Paulo estava na Macedônia quando escreveu isso, na medida de suas posses, na proporção daquilo que eles tinham ainda. Mas foi muito mais além, irmãos. Veja a segunda parte do versículo. Não somente na proporção, na medida de suas posses, mas o quê? Mas acima delas, se mostraram voluntários. Contribuíram pela fé, irmãos. Eles não deram simplesmente o que eles podiam dar, eles deram o que eles não podiam dar. Crendo que Deus ia suprir. Eu não sei quantos irmãos que estão me ouvindo, que estão aqui na igreja, já passaram por oportunidades assim. Oportunidades eu estou falando, irmãos. Para experimentar esta graça de Deus, da alegria, da abundância e generosidade, mas ao mesmo tempo, irmãos, crescer na sua fé, da provisão de Deus. Sabendo, Senhor, isso aqui eu quero guardar para daqui a um mês, daqui a uma semana. Mas tem esse irmão aqui, essa irmã aqui, que está precisando. O que é que eu faço? Eu posso dar um pouco, mas eu não posso dar isso aí. Crendo que Deus vai suprir. Com alegria, voluntariamente, generosamente. E eu queria que os irmãos lembrassem mais uma vez. E quando a Bíblia fala sobre generosidade, fala também, é a mesma palavra usada e traduzida para liberalidade. Não é ser liberal, mas liberalidade no sentido de ser mão aberta. E a propósito, não estou dizendo ser mão aberta sem sabedoria, absolutamente. Nós temos que ter sabedoria. Mas eu queria só que vocês vejam o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, em Romanos capítulo 12, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, é um mandamento dele, à igreja, irmãos em Roma, Romanos capítulo 12, versículo 8, ele diz, o que exorta, faça-o com dedicação. E o que é que diz a segunda parte aí? O que contribui, o que? Com liberalidade, com mão aberta. Irmãos, eu não estou citando, nem vou citar histórias pessoais com relação à minha peregrinação até agora. Mas eu gostaria só de dizer para os irmãos que essa graça de Deus de contribuir é real. E que essa abundância de alegria e generosidade são reais,
a despeito de todas as nossas circunstâncias pessoais e de nossas famílias. Nunca faltou. O que contribui com liberalidade. Paulo escreve isso, irmãos, em Romanos 12, depois que ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí depois disso ele vai começar a falar sobre essa graça, porque pela graça que nos foi dada, ele vai dizendo... E é nesse contexto que ele diz aquelas palavras, o que contribui com o que, irmãos? Com liberalidade. Nesse sentido, nós devemos ser liberais, não teológicos. Mas, irmãos, isso aqui não vem porque nós queremos fazer. Vem como consequência, irmãos, da graça de Deus. Essa graça de Deus aqui. Vejam bem. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. É dizer, irmãos, como famílias aqui em Macedônia, como igreja, nós não temos muitos. Mas Paulo, pelo amor de Deus, deixa a gente contribuir. E Paulo percebeu nisso que é a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Versículo 5. Por que eles fizeram? Por que eles agiram dessa maneira, irmãos? Veja lá. E não somente fizeram, versículo 5, não somente fizeram como nós esperávamos. Paulo diz, o que ele esperava já seria uma coisa quase que inconcebível, mas ele diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Primeiro ao Senhor. Eu posso entender porque o Senhor concedeu a graça àqueles irmãos. Em primeiro lugar, o que, irmão? Consagração total deles ao Senhor. Com todos os recursos que eles podiam ter, mesmo sendo poucos. Eu lembro quando eu falei aqui sobre a questão da oferta da viúva pobre, que eu disse, meus irmãos, ninguém na igreja do Senhor é tão pobre que não pode dar alguma coisa, e nem tão rico que não pode investir mais. Vejam, em primeiro lugar, deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor. Deram-se a si mesmo, inclui o que, irmãos? Todos os seus recursos. Todos os seus recursos, tudo que eu tenho, tudo que eu não tenho é do Senhor. E diz mais, e em segundo lugar, veja o versículo 5, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois o quê? A nós, pelo quê? Pela vontade de Deus, era a vontade de Deus que Ele se dedicasse a nós, uns aos outros. Por isso que eu digo, irmão, nós precisamos de um reavivamento na igreja do Senhor, individualmente, em família e na igreja. Isso vai afetar todas essas áreas. Versículo 6, deixa eu só terminar versículo 6 e 7. O que nos levou, veja bem, Tito estava de volta, ele agora queria que Tito voltasse novamente para a igreja lá de Corinto. Assim, o que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete esta graça aqui que está em Macedônia, essa graça de dar entre vós. Irmãos, quando nós não investimos na obra do Senhor, a evidência não é uma evidência que nós não temos ou que temos, a evidência que está faltando o quê? A graça do Senhor. Somos desgraçados nesta área. Temos que orar, irmãos. Versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância. Falando agora para os coríntios.
superabundância, tanto na fé, como na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça, na graça de contribuir. Dizem, não sei quem falou isso lá nos Estados Unidos, disse que foi Peter Marshall, que foi capelão do Senado americano. Ele disse uma vez para os senadores, isso é que eu ouvi dizer que ele falou isso, não sei se foi ele que falou. Mas ele disse que dinheiro e riqueza são como esterco de gado. Quanto mais você junta, mais fede. Mas quanto mais você espalha, mais cresce. Onde ele cai, vai crescendo. Tem vida. Vê a graça do Senhor, irmãos, não quando nós começamos a empilhar demais. Quando você começa a empilhar demais, irmão, só vê o que? Fedor, tristeza. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Nós precisamos da graça do Senhor para abundar nessa graça de contribuir. E veja como é que ele termina aqui o versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabe onde é que você vê a maior manifestação da graça doadora de Deus? Não estou falando só da graça salvadora na pessoa de Jesus, mas da maior graça contribuidora, doadora de Deus, é na pessoa do Senhor Jesus. Deus amou o mundo da maneira que deu o seu Filho amado. E diz mais ele: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. De quê? Da graça de dar. Isso é a base teológica, irmãos. A propósito, ele vai continuar o seu ensino no capítulo 9. A maioria, não vou dizer a maioria, mas eu creio que uma grande porcentagem dos crentes só dão se imploramos. Só contribui se houver o pessoal implorando e mostrando necessidade. O irmão contribui, irmão. O irmão tem mais, o irmão tem, pois o irmão pode dar alguma coisa. Fica implorando, irmãos. A maioria de nós só dá se implorarmos pelo amor de Deus, como se estivesse pedindo esmolas para investir na obra do Senhor, na assistência aos santos, no sustento de obreiros. Quando é essa atitude, irmãos, qual é o problema? Está faltando a graça de Deus. Agora, capítulo 9, depois os irmãos leiam todo esse capítulo 9. Mas eu vou terminar agora só lendo, porque a propósito, ele continua, viu, irmão, no capítulo 8, continua falando sobre essa boa vontade. Eu vou somente ler, vou terminar, eu tenho ainda 15 minutos, só ler para os irmãos. Leem em câmera lenta aqui. Eu não vou mais expor, eu não vou ter tempo. Porque quando eu já fiz esse estudo foram 3 horas ou 4. Eu agora vou só ler para os irmãos, devagar. Versículo 10. E nisto, diz ele, dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer com relação ao quê? A doação, como resultado do trabalho de Tito entre eles. Convém isto. Versículo 11. Completai agora a obra começada. E aqui está referindo o que, irmãos? A obra de contribuir. Sem dúvida, veja bem. Porque assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termos segundo o que? As vossas posses. Essa atitude tem a ver com o crescimento espiritual do crente. A irmã, quando chegou aqui, brincou comigo, disse: qual é o nome da irmã? Sueli. Sueli chegou e disse: eita, hoje vai ter teste.
Digo, vai, irmã, eu vou procurar saber, não vou fazer isso não, irmão. Eu vou perguntar quanto é que cada um de vocês recebe, quanto é que vocês estão dando. Mas Deus sabe. Vocês têm experimentado essa graça de Deus ou não? Essa alegria, essa generosidade que vem do Espírito Santo de Deus. Aí vocês, deixa eu terminar de ler isso aqui, só para vocês verem. Segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceito, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Não quer dizer igualdade aqui, não quer dizer o que, irmãos? Que todos tenham o mesmo tipo de casa, não. É para que todos não passem por necessidade. Está se referindo aqui nesse sentido. Versículo 14, veja aqui. Suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles. É isso aí. Que eles não tenham falta. Os irmãos que estão precisando de comida, de dormida. Supra essas necessidades deles. Suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Irmãos, quanto mais Deus nos abençoa, Deus não tem filhinhos do papai. Quanto mais Deus nos abençoa, é para que nós possamos o quê? Abençoar mais. Mas só tem essa atitude quem tem essa graça de Deus. Porque em geral, quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. E ainda olhando para os outros, você quer ter o que eu tenho, então faça como eu. Versículo 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. E aí ele vai falar sobre outras coisas aqui de Tito. Aí vem capítulo 9. Eu queria só ler a partir do versículo 6 em diante. E o apóstolo vai aqui falar, irmãos, algumas coisas, por exemplo, mesmo... Nós não só damos aquilo que nós podemos, mas nós damos aquilo também que nós não podemos dar, porque às vezes nós temos reservas. Mas eu creio, irmãos, por exemplo, vamos pensar em termos de família nossa aqui. Fazer um teste aqui com o Ronaldo, fazer um teste que ele vai saber responder. Ronaldo, com todos os recursos que você tem, se o netinho seu tivesse numa situação incrível de vida ou morte, você venderia tudo, sabendo para que ele saísse daquela? A sua casa, seu carro. Irmãos, é isso que ele está dizendo aqui com relação à igreja. Crendo que Deus ia suprir. Nós estamos muito longe, irmãos, daquilo que a Bíblia fala sobre contribuição. Nós ficamos só em Malaquias o tempo todo. E nos esquecemos que tanto no Velho como no Novo Testamento tudo tem a ver com a consagração do povo de Deus, com o culto do povo a Deus, da celebração das festas do Senhor, e as contribuições vinham. E Deus ia abençoando o seu povo. Porque o Deus que abençoa aqueles que tinham necessidade, aqueles que também, irmãos, por serem generosos, também um dia vão ter necessidade. Eles confiam simplesmente no Senhor. Deixa eu ler para vocês aqui. Versículos 6, 9 e 6. Vou só ler para terminar. Isto afirmo,
aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O contexto aqui é o que, irmãos? Não é de agricultor, viu, irmãos? E às vezes o pessoal pega isso aqui e fala sobre evangelismo. Paulo não está falando sobre evangelismo aqui. Está falando daqueles que vão colocando os seus recursos na obra do Senhor. É isso que está falando aqui. Como é que eu sei disso? E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O que é que você quer? Alguém já disse o seguinte. Isso foi uma história que eu vi, creio que foi verdadeira. Do irmão que, quando ele ganhava 2.000, isso aconteceu nos Estados Unidos, 2.000 por mês, ele achava, conseguia ainda dar, tirar pelo menos 10%, 200, e dar na obra do Senhor. Mas foi tão abençoado que ele chegou um momento que os recursos dele cresceram, que eram 500.000. Ele chegou a um ponto que os recursos deles eram 500 milhões de dólares. Ele disse, pastor, agora vai ser difícil tirar 50 mil dólares. Aí o pastor disse, eu vou morar, irmão, para o senhor voltar para os seus 2.000. O apóstolo Paulo diz, que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aí o pessoal fica pensando aqui, quando eu der mais dinheiro, Deus vai me dar mais dinheiro ainda. Que abundância é essa que ele está falando aqui, irmãos? Vocês querem saber qual é a abundância aqui? Não é dinheiro mais não, irmãos. É abundância de quê? De alegria e de liberalidade. O apóstolo Paulo já falou sobre isso. Mas veja o que é que ele diz assim. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda o quê? A graça, é abundância de graça, irmãos. Da graça de mais generosidade na obra do Senhor. A propósito, irmãos, com sabedoria. Não é para pegar e cegar. O que eu já recebi de cartas, de e-mails, etc., de gente pedindo recurso. Não, irmão, não digo, não é assim que eu despeço as coisas que o Senhor me dá, não. Tenho sabedoria. Segundo a palavra do Senhor. Cada um contribua segundo, porque Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, está se referindo aqui especialmente dentro do contexto da igreja, a sua justiça, ou seja, a sua obediência permanece para sempre. Ele está fazendo a vontade do Senhor. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos do quê? Da vossa justiça, da vossa obediência. Não está dizendo que vai ter mais dinheiro não, irmãos. E Deus pode dar mais ainda. E geralmente Deus faz isso. Eu conheço irmãos, pessoalmente. Elias, quanto mais eu invisto, mais Deus me dá para eu investir na obra do Senhor. Aquele que dá semente ao semeia e pão para alimento, que também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa obediência. Enriquecendo-vos o quê? Em tudo, para toda generosidade. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. A propósito, não é que a pessoa diz, pastor, muito obrigado, eu sou tão grato a Deus pela sua vida, Senhor, muito obrigado pela vida desse irmão. É isso que ele está falando aqui, irmão. Esse irmão não faz para ser chamado a atenção. Para vocês tirar o chapéu para ele. O apóstolo Paulo recebeu dos Filipenses e diz assim, que Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Sou grato a Deus por vocês, não porque eu necessito disso, porque eu já estou acostumado a viver no muito e no pouco.
mas vocês fizeram bem em renovar o cuidado de vocês para comigo. E o Senhor suprirá em Cristo Jesus todas as suas necessidades. A propósito, aquela promessa é para quem estava investindo. Tem pessoas que pegam aquele texto fora do contexto e ficam dizendo, Deus vai suprir minha necessidade. Deus vai... Não, irmãos, ali Deus está, a promessa é para quem está investindo, suprindo a necessidade dos outros. Tem experimentado a graça generosa do Senhor. Versículo 12, porque o serviço desta assistência, a palavra serviço, a mesma palavra que você usa aqui para liturgia. A palavra aqui é liturgia. A palavra que a gente usa para fazer a ordem do culto, liturgia. Porque o serviço dessa assistência, está falando como um culto ao Senhor. Fazemos isso como objeto de culto a Deus, de louvor a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda o quê? Em muitas graças a Deus. É para o louvor da glória de Deus. Não é para o seu louvor. O Senhor Jesus já disse, irmãos, que aquilo que sua mão direita faz, não, a mão esquerda, se lá, a outra mão não veja. Porque os fariseus faziam assim, recebiam a glória dos homens, pronto, está aí. Versículo 13, visto como na prova desta manifestação, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão contra o Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. E aqui não depende de quanto nós recebemos, irmãos. Quem tem pouco pode ajudar e pode investir na obra do Senhor. E nós vamos, essa maneira como a igreja vive. Versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, com relação às igrejas, estão contribuindo, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graça de contribuir. E graças a Deus, pelo seu dom inefável. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, ajuda-nos a obedecê-la, e o nosso pedido nesta noite é esta, Senhor, enche-nos desta graça tua, em nome de Jesus, amém.